Olá, é um prazer recebê-los novamente no nosso canal La Verdade e estamos aqui para continuar a desmistificar alguns assuntos importantes. Vamos voltar agora às eleições do Brasil com o presidente eleito diplomado Lula da Silva. Eu tenho visto várias manifestações radicais e que não levam a nada. Manifestações com violência, pessoal nos quartéis e tudo. O que é importante é o seguinte: o candidato Lula foi eleito e foi diplomado como presidente do Brasil. Mas na prática, ele foi eleito presidente do Nordeste. Mas como assim, Wagner? Como presidente do Nordeste. No Nordeste foi onde ele obteve a vitória, 12 milhões de votos a mais do que seu concorrente Bolsonaro. Em 2018, quando Bolsonaro ganhou de lavada de Haddad, também perdeu de lavada no Nordeste, com 70% de votos para Haddad. Ou seja, o Nordeste é do PT. E Lula perdeu nestas eleições por 10 milhões de votos nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O que isso tem a ver? Existe uma secessão ideológica e de valores no Brasil, já que vem vindo há bastante tempo. Na verdade, o Brasil ele foi unificado à força no século XIX, depois de várias revoltas e revoluções, não só a Farroupilha, mas também a Confederação do Equador, liderada por Pernambuco, que também liderou outras duas revoluções separatistas, mais São Paulo, enfim. E nós tivemos aí o bairrismo e o regionalismo imperando até a chegada dos militares, em 1964, e esse regionalismo, esse sentimento de maior patriotismo brasileiro, de sentimento de brasileidade, ocorreu principalmente depois do chamado milagre econômico brasileiro, exatamente na época dos militares, que fez com que houvesse um sentimento de que o Brasil poderia dar certo como nação. E esse sentimento vem se desvanecendo cada vez mais ao longo do tempo, com a crise da dívida externa da década de 80 e depois da Constituição de 88, quando o país simplesmente parou de crescer. Essa identificação regionalista foi bastante forte já nas eleições de 2014, onde Dilma já havia perdido nessas regiões. E em 2018, voltou esse sentimento de nacionalismo, exatamente nas mãos da esperança de um militar, colocando outros militares e voltando a ter um crescimento econômico nacional. Isso não aconteceu. Formou-se uma camada da população de nacionalistas que talvez seja 30% da população eleitora, que são os fiéis de Bolsonaro, assim como a 30% de fiéis de Lula. Você pode falar o que quiser de qualquer um deles. Eles não deixarão de ser bolsonaristas e não deixarão de ser lulistas. Ocorre que, sem a liderança de Bolsonaro, e isso tem muita possibilidade de acontecer, esse nacionalismo, esse sentimento de brasilianidade e com as Forças Armadas ausentes, ela vai dar espaço novamente a sentimentos regionalistas. Vai, como dizemos aqui no Paraguai, reflotar estes sentimentos. E o que tem de diferença cultural entre as regiões? É a visão de Estado. Nas regiões mais pobres, Nordeste, Norte, por exemplo, há uma visão de que o Estado é responsável
pelo teu bem-estar. Sem o Estado você não consegue sobreviver. E isso ficou muito claro para estas pessoas carentes dessas regiões depois que Lula implementou o Bolsa Família. Poderia dizer que praticamente Lula comprou a população pobre dessas regiões norte e nordeste. Seja qual for o candidato da oposição, Lula e o PT sempre ganharão dessas regiões, que se acostumaram a receber uma boa quantidade de dinheiro do governo federal, a mais do que já recebiam já no governo do PT. E foi um erro que cometeu Bolsonaro nas últimas eleições, haver investido maciçamente em aumentar a ajuda financeira sem retribuição econômica nessas regiões. Culturalmente, na região sul, a maior parte da região sudeste e centro-oeste, não gostamos de Estado grande. Eu que venho da região sul, sou imigrante há mais de 20 anos, já não vivo no Brasil há mais de 20 anos, mas eu sou de uma região do Paraná que detesta o Estado grande. O que se quer ali, nessa região sul, é produzir, trabalhar, empreender. E para isso, necessitamos de lucro, para que as empresas possam reinvestir, principalmente as empresas médias e grandes possam crescer. Como ocorre, por exemplo, no que eu considero o melhor estado da federação, Santa Catarina, onde existe a menor taxa de pobreza, a menor taxa de desemprego, a maior taxa de expectativa de vida, né, e a menor porcentagem de pessoas que recebem auxílio do governo federal. Além de ser um dos estados que mais contribuem financeiramente para o governo federal. O Centro-Oeste foi colonizado desde a época dos militares pelo projeto Rondon, que era levar os habitantes do sul do Brasil para a colonização do Centro-Oeste e do Norte. Então, a maioria das pessoas que estão lá hoje no Centro-Oeste são descendentes das pessoas do Sul, que também gostam de liberdade de empreender, liberdade de expressão. Em São Paulo, as indústrias se concentraram hoje no interior do estado. Por isso que ali, na região de Campinas, para o restante do interior, há um sentimento forte antipetista, porque onde ficou a produção real do estado de São Paulo, onde existem as pequenas, médias e grandes empresas hoje, indústrias principalmente, além do agronegócio, e que não tiveram possibilidade de crescimento ao longo do governo petista. E, além disso, você tem a região do Triângulo Mineiro. Do centro para o sul de Minas Gerais, não se quer governo, não se quer Estado, se quer independência, se deseja empreendedorismo. Já do centro para o Nordeste, para o Norte, é uma continuidade do Nordeste. É uma região que depende de dádivas governamentais. Então nós temos essas diferenças culturais. O Rio de Janeiro acontece a mesma coisa, em partes dependentes do Estado, partes dependentes da iniciativa privada. Espírito Santo é basicamente iniciativa privada. Essas regiões não querem saber de programas de assistencialismo. E aqui reside a principal dificuldade de governança do futuro presidente Lula, do futuro governante Lula. É convencer as regiões onde ele perdeu por 10 milhões de votos que ele pode ser presidente de todos os brasileiros, que ele pode
ajudar, ou pelo menos não atrapalhar, o desenvolvimento dessas regiões. Ao que tudo indica, isso não vai acontecer, porque vai aumentar o assistencialismo com os R$ 600 por mês, mais R$ 150 por criança, e alguém vai ter que pagar por isso. Vai ter que pagar com impostos. Os impostos federais, 90% deles vêm das regiões ricas do Brasil. Essas regiões que eu coloquei para vocês, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, contribuem com 82% do PIB, 86% da indústria brasileira e mais de 80% da produção agropecuária. Essas regiões representam ao redor de 50% a 55% da população. Os outros 50% a 55% populacionais representam perto de 20% da produção da riqueza brasileira. É por isso, por exemplo, que a riqueza produzida por habitante no Nordeste é menos da metade do Sul e de São Paulo. Aliás, a renda per capita do Sul, do Sudeste e Centro-Oeste é parecida. Só do Norte e do Nordeste que é metade ou menos da metade disso. Ou seja, são regiões que vivem da redistribuição de impostos enviados pelas regiões ricas. As pessoas estão cansadas disso, principalmente porque elas não conseguem mais empreender. É por isso que eles vêm para o Paraguai. É por isso que essas empresas estão saindo. Mas e os empresários que não podem sair do Brasil, não podem vir para o Paraguai, não podem ir para os Estados Unidos, Portugal? Esses é que estão contra o governo de Lula. Estes é que estão promovendo, em grande parte, a luta contra a assunção de Lula. Eles não querem mais política assistencialista. Eles querem que todo o Brasil produza. E aqui a pergunta: como Lula vai fazer isso? Mas tem mais um agravante. À exceção do Rio Grande do Sul, em todos os estados que eu citei, os governadores são de oposição. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Todos esses governadores são de oposição. E a população desses estados vai exigir de seus legisladores que se comportem como oposição. Muitos que pertencem ao Centrão sentir-se-ão desconfortáveis na hora de votar em pautas que são contrárias aos seus eleitores dessas regiões. Por mais que se distribuam cargos, ministérios, dinheiro à vontade, eles se sentirão pressionados na hora de votarem contra aquelas pessoas que os elegeram. 70% de Santa Catarina votando contra o PT, mais de 60% do Paraná, quase 65% votando em Bolsonaro, e assim por diante. Essas pessoas desses estados, o interior de São Paulo, enfim, desses estados, não irão apoiar os legisladores que votarem a favor de políticas assistencialistas lulistas. Então, eu diria para você, eleitor, que hoje está em manifestações, está querendo impedir a posse de Lula, vocês têm a possibilidade de se defenderem exatamente pressionando os seus legisladores. Daqui a 2 anos, há eleições municipais. Muitos dos congressistas candidatar-se-ão para a prefeitura dos seus municípios. E todos irão querer que os seus candidatos ganhem. Então você, que votou contra Lula, contra o PT,
você tem a possibilidade de dizer ao seu legislador, independente do partido: olha, o teu candidato não vai ganhar na minha cidade se você me trair. Vamos dizer que você é do oeste do Paraná, ou oeste de Santa Catarina, onde 80% da população votaram contra Lula. E tenha um deputado, vamos dizer, do MDB eleito em alguma dessas regiões. Na hora dele votar, mesmo que o MDB faça parte do centrão e de apoio ao governo, ele vai se sentir pressionado. Mas ele só vai se sentir pressionado se você fizer pressão em cima dele. Se você, eleitor, disser: você representa a mim, não o partido. Se você me trair, não terá candidato eleito em 2024. E não terá nosso voto em 2026. É assim que vocês combaterão o assistencialismo, que ficou claro que vocês não querem nas últimas eleições. Portanto, não tenham medo do próximo governo. Se algum ministro do STF continuar restringindo sua liberdade, exijam que os seus senadores promovam o impeachment desse ou destes ministros. São os senadores que têm a possibilidade de destituição de um ministro da Suprema Corte. E quem tem os senadores nas mãos são vocês. Estes senadores precisam dos prefeitos eleitos. Estes senadores querem ser reeleitos. Em 2026, 2/3 dos senadores serão trocados. Então, faça a pressão que você tem que ser feito em cima do teu senador, se você quiser a destituição de algum ministro que esteja, na tua opinião, impedindo tua livre manifestação, impedindo o teu direito de se manifestar, a tua liberdade individual. Liberdade que, graças a Deus, nós brasileiros e outros estrangeiros que moramos no Paraguai temos. Dia 18 de dezembro, haverá eleições internas dos partidos políticos aqui no Paraguai. Há uma guerra sempre dentro dos partidos, com distratos em geral, né? Há muita participação partidária aqui. E cada um fala o que quer. E o que a Suprema Corte faz não se intromete em nada disso. Falando nisso, nós usaremos aqui, nas eleições internas, e no ano que vem nas eleições presidenciais, urnas eletrônicas. Só que a diferença do Brasil, únicas urnas eletrônicas com impressão do voto. Esses votos serão guardados e, caso haja dúvida, né, de alguma sessão eleitoral, da quantidade de votos e assim por diante, abrem-se essas urnas e se recontam os votos. A transmissão é, como no Brasil, transmissão eletrônica. Eu vou colocar um vídeo mais tarde, onde o Tribunal Eleitoral do Paraguai explica bem, em espanhol, mas explica bem, o funcionamento da urna eletrônica utilizada aqui. É possível você ter uma eleição com urna eletrônica e voto impresso, né? Aliás, na maioria dos países que usam urna eletrônica, se imprime os votos. Mas, no Brasil, né, vocês é que sabem. A outra característica aqui é que a Justiça Eleitoral, que faz o controle das eleições, é uma comissão. O presidente não decide nada sozinho, né? E essa comissão é formada por representantes de diferentes partidos. São eleitos, mas representam os diferentes partidos. Portanto, não tem
quase condição de você ter um tribunal eleitoral parcial. Não existe uma pessoa que vai ditar o que você pode ou não falar, o que é fake news ou não, ou qualquer censura à imprensa. Isso aqui não existe. Então já sabem, não esquentem agora, não fiquem calmos, saiam dos quartéis e preparem a estratégia de pressão não sobre o governo federal, não sobre Lula, mas sobre os legisladores que vocês escolheram. São eles que podem destituir um presidente, são eles que podem destituir um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles dependem de vocês. E para o futuro governante Lula, o seu desafio é muito maior do que você imagina. Porque você só tem uma parte do eleitorado. A parte que gera riqueza, é a parte que tem força econômica. Esse eleitorado você não tem. Vai ter que conquistar, e vai ter que conquistar de uma forma diferente do que você fez entre 2003 e 2016, porque afinal de contas todos sabem, Lula, que foi você que governou esse tempo todo. Do mais, desejo a vocês muita paz, cuidem-se, não exponham suas vidas à toa. E aqueles que não quiserem ficar no Brasil, olha, eu não vou, não tenho paciência, venham para o Paraguai. Você é empreendedor? Venha para o Paraguai. Você é um técnico altamente capacitado? Venha para o Paraguai. Não importa se você é comerciante, industrial, venha para o Paraguai. Nós queremos empreendedores. Aqui temos uma legislação tributária muito boa. Aqui temos abertura total aos imigrantes, aos empreendedores. Gostamos. Há muitas cidades que estão pedindo todo tipo de empreendedor. Temos muita riqueza gerada aqui anualmente. Nossa indústria dobrou nos últimos 10 anos. Per capita, hoje somos mais industrializados que o Brasil. Venham para o Paraguai. Não querem aí? Não, o governo futuro não quer empreendedores? Venham. Vocês serão muito bem recebidos. Um grande abraço a todos e não esqueçam de procurar o Braspar. Até logo.